Fala galera, estamos de volta aqui no canal do Rockston para falar, da frustração do torcedor tricolor que esteve no Castelão assistindo aí a derrota do Fortaleza 3-1 para o time do Botafogo. O Botafogo que repetiu o placar do Rio de Janeiro, do primeiro turno. Venceu também o Fortaleza por 3-1. Fortaleza que estava invicto, aquela história toda, não tinha tomado nenhum gol ainda. O Fernando Miguel invicto no Campeonato Brasileiro, não tinha sofrido gols ainda. Sofreu 3 do time do Botafogo. Então foi 54.505 o público no Castelão, que foi pego de surpresa, uma surpresa nada agradável, essa derrota do Fortaleza. Dois adversários que vinham aí, um numa crescente, no caso o Fortaleza, e o outro que vinha mal no campeonato, o time do Botafogo. O Botafogo que não estreou o atacante Tiquinho Soares. A gente até comentava que o Tiquinho poderia ser uma grande referência para o Botafogo no ataque. Um jogador brasileiro, paraibano, mas que atuou muito pouco aqui no Brasil, fazendo carreira na Europa, em Portugal, com experiência de disputar grandes competições no continente europeu, passou pelo futebol chinês e, se não me engano, estava na Grécia. O Botafogo acabou contratando o atleta que chegou, muitos jogadores chegaram no Botafogo. O Tiquinho foi mais um, mas foi mais um para chegar para ser a referência. Tanto que o Botafogo mandou o Erisson emprestado para Portugal. E o Tiquinho chegou machucado, teve que trabalhar, se recuperar e fez sua estreia justamente contra o Fortaleza. E fez uma excelente estreia, hein? Se for dessa forma aí que se apresentar nos próximos jogos do Botafogo, o Botafogo ganhou um baita reforço aí, o Tiquinho Soares, que joga com o nome Soares na camisa. É uma boa atuação do Gatito Fernandes também, pegando pênalti, pegando tudo. Mas o Fortaleza, hein? Era um jogo para o Tricolor vencer, porque o Botafogo vinha em baixa, e o Fortaleza vinha conseguindo resultados, não vinha tomando gols, a defesa não tinha sido vazada ainda nesse segundo turno, e toda aquela atmosfera positiva para o Tricolor conquistar mais um resultado positivo. Até porque depois desse jogo contra o Botafogo, o Fortaleza vai jogar duas partidas fora, contra o Fluminense do Rio de Janeiro, depois contra o Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Aí, na sequência, o Fortaleza volta a jogar no Castelão, contra nada mais nada menos que o Flamengo. Até lá não saberemos qual postura o Flamengo irá adotar. Depois de 3 rodadas, se o Flamengo vem com o time principal, se vai poupar alguém, então não sabemos. O Fortaleza venceu o Flamengo lá, por 2-1. Se não me engano, foi 2-1 o placar. Foi um placar com um gol de diferença. 2-1 ou 3-2. Mas o Fortaleza venceu. Aliás, foi a última equipe a vencer o Flamengo jogando no Maracanã. Foi o Fortaleza. Mas agora é outro momento. Daqui para lá, muitas coisas podem acontecer. E o torcedor, essa derrota para o Botafogo, ela serve de lição, Tinha muito torcedor tricolor já sonhando alto, sonhando Libertadores. E não é bem assim. O time vem conquistando aí bons resultados, vitórias, mas não tem um ataque assim tão efetivo para marcar muitos gols. Era cirúrgico na hora de fazer gols, mas não tomava. E tinha jogos aí que tomava uma pressão daquelas e estava dando uma sorte tremenda em muitos jogos de não tomar gols. Hoje, Fernando Miguel, antes de tomar o primeiro gol, fez pelo menos 2 defesas assim sensacionais. Aí tem hora, irmão, que não dá, Tem hora que o cara não vai ficar obrando milagre toda hora. O Fortaleza, alguns jogadores que vinham crescendo de produção não produziram hoje. O Vojvoda escalou ali uma equipe com uma linha de frente na tentativa de tornar a equipe mais ofensiva. Eu até compreendi, jogando em casa, a torcida toda a favor, o time veio numa crescente, enfrentando um adversário que inclusive lá o próprio torcedor do Botafogo estava muito preocupado, porque enfrentar o Fortaleza, que vinha sendo o bicho-papão desse segundo turno, mas e vinha muito preocupado, dando como certo uma derrota, mais uma derrota. O Botafogo vai ter 2 jogos em casa, todo mundo contando esse jogo do Fortaleza uma derrota, e depois uma recuperação do Botafogo em cima aí de Curitiba e América Mineiro, os próximos jogos do time da Estrela Solitária. Mas não foi bem assim, Alguns atletas do Fortaleza que vinham rendendo bem foram mal hoje. A gente pode citar aqui o Zé Wellison, foi uma das piores apresentações do jogador. Também não dá para ficar crucificando só o cara, Romarinho também perdeu de cara com 16 segundos de jogo.
perdeu uma oportunidade daquelas que não se pode perder. Se tivesse feito, tenho certeza que o jogo, o panorama ia ser outro. Né? Tudo isso deu confiança para que o Botafogo, né, que chegou ali meio que despretensioso, ninguém dava nada por ele, todo mundo contando com uma vitória certa do Fortaleza, com tranquilidade, sem pressão, colocou a bola no chão e passou a pressionar o Fortaleza. Uma jornada irreconhecível também da defesa tricolor, principalmente nas jogadas de bola aérea. O Botafogo praticamente ganhou todas. E pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo brilhou o Jefinho, um jogador que vem sendo... O Botafogo ele vem... foi a primeira vitória do Botafogo no retorno, né? Não vinha conquistando vitórias, 5 jogos sem vencer, mas uma das coisas boas do Botafogo é esse atacante, Jefinho, que foi ali comprado do Botafogo agora, de uma equipe de médio porte do futebol fluminense, jogador que foi revelado ali no interior do Rio de Janeiro, e que o Botafogo corretamente adquiriu os direitos do atleta, que joga uma grandeza. E deitou e rolou no primeiro tempo ali em cima do Brites, né? O argentino que vinha muito bem ali na lateral, no Fortaleza, sofreu bastante ali com a presença do Jefinho, jogando ali na esquerda. O Jefinho, de tanto tentar ali, né, fazer o carnaval ali pela esquerda, acabou ali conseguindo fazer ali um cruzamento, e a defesa do Fortaleza marcou somente o Jefinho e não deu atenção a quem vinha chegando de trás. Isso antes, o Fernando Miguel já tinha feito 2 defesas, hein? E brilhou ali a estrela do Carlos Eduardo, que agora quer ser chamado só de Eduardo, marcando ali um gol na entrada da área. Livre de marcação, todo mundo olhando ali para o Jefinho na esquerda, e o camisa 33 do Botafogo acabou ali sendo feliz na finalização, fazendo ali o primeiro gol da partida. Fortaleza não se achou mais, não teve transição no meio campo para criar jogadas. O Galhardo sumido do jogo no primeiro tempo, né? Não estava conseguindo jogar junto com o time do Fortaleza. Moisés também, outra figura também desaparecida no primeiro tempo. Uma partida irreconhecível. O Juninho, voltando a ser Juninho, o Capixaba, né, que alguns torcedores elogiam, porque tem raça, porque aparece no jogo, mas é um jogador fraco, né? Um jogador que por onde passou não deu certo. Um jogador jovem, um jogador que aparece bem para o jogo, mas toma decisões erradas. E o que é pior, comete faltas desnecessárias próxima à área. Na hora quer cobrar falta, vai mal, na hora da bola parada quer ser o cara e não é para ele. Ofensivamente aparece na hora de finalizar, na hora de dar um passe, é sempre equivocado. E o Romarinho também, errando demais, né? Não fez uma boa jornada o Romarinho. O Robson também, eu vou te falar, né? A bola chega nele para dar sequência numa jogada terrível, terrível no primeiro tempo também. Tanto foi que o Vojvoda não muda no intervalo, teve que fazer a alteração no intervalo, porque antes de terminar o primeiro tempo, o Botafogo fez o segundo gol, né? Numa jogada ensaiada, ali de bola aérea, o jogador do Botafogo desviou a bola, e livre de marcação estava lá de novo o Eduardo para fazer o segundo gol do Botafogo. A defesa do Fortaleza assistindo o jogador do Botafogo tocar de cabeça e servir ali ao companheiro ali, o Eduardo, que livre de marcação novamente, vencia ali o goleiro Fernando Miguel, né? Então invicto goleiro tricolor. Acabou tomando o segundo gol, poderia ter tomado mais, se não fosse o próprio Fernando Miguel, que fez algumas defesas. Ok, o Fortaleza também esporadicamente teve algumas oportunidades, mas o Botafogo foi o time mais efetivo do primeiro tempo, tanto que fez 2 gols. E o Fortaleza, como eu disse, né, o torcedor estava empolgado com todos os motivos, né, todo mundo olhando com atenção, o time não toma gols e ganhando jogos, melhorando ali o saldo de gols, chama atenção. Mas só que esse ataque do Fortaleza, ele não funciona assim, né? Naquele jogo com o Inter, marcou 3 gols e depois marcava umzinho, não tomava, sofria muito para manter o placar, e assim foi subindo, né? E era natural que essa invencibilidade fosse quebrada, que o gol do Fernando Miguel fosse vazado algum dia. Só que ninguém esperava que fosse pelo Botafogo. Tem coisas, né, que esquisitamente só acontecem com o Botafogo, né? O próprio torcedor estava descrente de uma apresentação do time e o time acabou surpreendendo. Ainda bem para o torcedor alvinegro lá do Rio de Janeiro,
não foi uma surpresa desagradável, porque normalmente essa frase que é colocada, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, geralmente é quando as coisas dão errado, mas só que também, quando você não espera, o time brilha, né? Fez uma partida honesta, o Botafogo, né? Ainda requer muitos ajustes. O Fortaleza que foi muito mal na defesa, né? E o ataque é o que a gente fala, né? No segundo tempo, o Vojvoda deu uma mexida, né? Sacou ali o Zé Wellison que não estava bem, o próprio Romarinho, para a entrada do Hércules, tem que entrar o Hércules, né? Tem algumas mudanças do Vojvoda que são mudanças que a gente já sabe que vai acontecer. A entrada do Hércules e do Matheus Vargas. Dessa vez o Vargas não entrou, mas o Hércules estava lá. Entrou o Hércules e a estreia do Pedro Rocha, que esse jogador já deveria ter estreado antes no time do Fortaleza. Eu estava na expectativa de ver a estreia dele. O time subiu de produção. Inclusive o futebol do Galhardo apareceu mais depois dessas alterações do time. É claro que o Fortaleza ia buscar ser mais ofensivo, tentar a ofensividade ali em busca do primeiro gol e conseguiu, né, arrumar um pênalti com o Galhardo logo no começo do primeiro tempo. Parecia que a sorte ia mudar de lado, mas só que a sorte continuou com o Botafogo. Porque o Robson pegou a bola para cobrar a penalidade. Até o Vojvoda, né? Tem coisas também que eu não concordo com o Vojvoda. Ele é um cara que tem saldo aí com a torcida tricolor, com o próprio time também. É um grande treinador. Mas na coletiva de imprensa, falar que são os jogadores que têm que decidir quem vai cobrar o pênalti está errado. Não posso concordar com isso. Tem que partir do comandante técnico. Ele tem que, primeiramente, ele tem que trabalhar isso nos treinamentos, cobrança de pênaltis, e a partir dali, a partir do melhor aproveitamento do jogador titular, ele vai apontar quem será o cobrador de pênalti. Não deixar para a galera decidir no palitinho ali, não. Aí não posso concordar. Parece coisa de futebol amador. E o Robson pegou a bola e bateu muito mal. O Gatito, que é pegador de pênaltis, fez a parte dele. O cara bateu mal, estou aqui para pegar. Defendeu. A responsabilidade sempre é do atacante. É do cara que vai cobrar o pênalti. Não é do goleiro. O goleiro ele tem uma pequena porcentagem de chances de defender. O Gatito, ele absurdamente um pegador de pênalti. Mas o Robson deu muito mole, né, na cobrança de pênalti e acabou desperdiçando o que poderia ser uma reação do Fortaleza. O Fortaleza diminuindo para 2-1 no começo do segundo tempo, né, poderia incendiar o jogo, de repente a sorte mudar. É aquela história, né, no primeiro tempo. Né, Romarinho faz aquele gol de 16 segundos da partida, o jogo poderia ser outro, como o Robson também. Fazendo o gol de pênalti, o Fortaleza poderia, ali com o apoio da torcida, incendiar o jogo, partir ali para o empate e para a virada. Mas não foi assim, né? O Robson desperdiçou a penalidade e o Fortaleza sentiu a perda aí dessa penalidade. Né? O Vojvoda depois fez outras alterações no time, fez entrar o Otero, há muito não jogava, não tinha oportunidade, mas precisava, né, vencer o jogo, ou pelo menos tentar empatar, não perder. É muito feio, né? Sem falar que no rebote do Robson, na defesa do Gatito, o Pedro Rocha também teve a chance de fazer o seu primeiro gol, né? No rebote, o Gatito fez uma defesa daquelas mesmo de pagar ingresso, de mostrar que o Botafogo não iria perder aquele jogo. Não iria deixar de ganhar, ou pelo menos para o Fortaleza fazer um gol ali ia ser muito difícil. Com uma defesaça. O Pedro Rocha, um chute a queima-roupa no rebote. Né? O Pedro ali poderia ter feito seu primeiro gol, mas o Gatito cresceu para cima dele e não foi dessa vez que o Pedro Rocha marcou o gol com a camisa tricolor. Então o tricolor acabou sentindo aí o baque, né, da perda do pênalti, e o Vojvoda fez entrar ali o Otero e entrar o Romero. E o Botafogo acabou fazendo o terceiro gol. Uma jogada até despretensiosa e assim, pegando o Fortaleza de surpresa. Porque esse lateral, o Fernando Marçal, junto com o Jefinho, na minha opinião, tem sido um dos destaques desse Botafogo, que vem claudicante no campeonato, que estava ali flertando já com a zona de rebaixamento. E não foi só pelo gol que fez, um belo gol que fez, chutando de longe ali, vencendo mais uma vez o Fernando Miguel, mas pela aplicação, tática, pela técnica, boa técnica que vem mostrando nos jogos do Botafogo. Foi assim também nesse jogo contra o Fortaleza, fez uma partidaça e foi coroado com gol. O Botafogo fazia o terceiro gol e praticamente fechava a conta, porque ficava uma situação bastante complicada para o Fortaleza, que acabaram de perder uma penalidade e o time sente, né? Terceiro gol, agora, como é que vai ser? Praticamente liquidando a fatura ali
o alvinegro carioca. Fortaleza tentava ali, né, atacar, mas a defesa botafoguense muito bem postada nessa tarde, bem inspirada, diferente de outros jogos, de outras jornadas, que o torcedor alvinegro andou muito aí pessimista, mas o time hoje poderia estar jogando até agora. Não iria perder esse jogo para o time do Fortaleza. A galera entrou em campo mesmo para se aplicar. E o Fortaleza, as coisas que vinham dando certo, tudo deu errado. As finalizações, o Romero ainda finalizou 2 bolas, mas hoje, se tinha um goleiro que estava fazendo a diferença, esse goleiro era o Gatito Fernandes, não era o Fernando Miguel. Também fez algumas defesas importantes, mas o Gatito, ele valorizou essa vitória do Botafogo. Foi uma vitória que não foi fácil também, né? A gente tem que deixar bem claro. Fortaleza levou azar, levou. Perdeu pênalti, desperdiçou oportunidades, mas teve na figura do Gatito Fernandes um dos principais responsáveis para essa vitória do Botafogo acontecer aí por 3-1. O time agora, o golzinho do Fortaleza, do Moisés, né, que estava sumido do jogo e acabou fazendo gol, serviu para que o Fortaleza não perdesse a posição para o time do Botafogo. Né? O Botafogo estava passando o Fortaleza por conta do saldo de gols. Mas esse gol foi importante para deixar o Fortaleza ali na frente do Botafogo ainda. Né? O time do Fortaleza chegando com 30 pontos, o Botafogo chegou a 30, mas não empatou com o time do Fortaleza. Empatou em pontos, mas o saldo de gols, o tricolor segue aí na frente, né? O Botafogo, por esse golzinho, lamentou aí não ter subido mais uma posição na tábua de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Ficam as lições aí para o Fortaleza, tirar essa partida. Né? Lições de que, pelo menos, vamos olhar o lado positivo. O time ia oscilar. Oscilou fora da zona de rebaixamento. É claro que era um jogo para vencer, né? O Botafogo vinha mal. Mas olhar para frente, parar de sonhar alto no momento errado. Sonhar com o Libertadores agora não dá. Né? O time tem que se afastar muito mais do Z4 para ficar sonhando mais alto. Eu sei que sonhar não paga nada. Mas muita gente empolgada já, dando como certo aí o Fortaleza, passando esse, aquele outro lá, com resultado positivo. Então vamos devagar. Vamos devagar. Campeonato muito duro, muito difícil. O Fortaleza segue na 12ª colocação, com 30 pontos, 8 vitórias. O Botafogo também tem 8 vitórias, com 30 pontos, 13º. Porém, o Fortaleza tem ali um saldo melhor do que o time do Botafogo. O Fortaleza tem 30. O primeiro time na zona de rebaixamento é o time do Coritiba agora. Nesse momento que estou gravando o vídeo. Coritiba com a vitória parcial, Cuiabá vence nesse momento o São Paulo por 1-0, está deixando a zona de rebaixamento. E o primeiro dentro da zona é o Coritiba com 25 pontos. Fortaleza está ali com a margem bacana, 5 pontos, mas olha no retrovisor ainda o Z4. E como eu falei, tem ali 3 desafios nos próximos jogos. Tirando aí o Juventude, que vai jogar na casa do adversário, o Juventude é um jogo para vencer, né? Fortaleza, na época que estava mal, perdeu pontos para o Juventude jogando no Castelão. Então, se ele quer realmente alcançar grandes objetivos na competição, ele tem que buscar vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Mas antes, vai ter uma carne de pescoço, que é o Fluminense. O Fluminense que conseguiu perder dos reservas do Atlético Paranaense nessa 25ª rodada. E vai querer fazer as pazes com a vitória no Maracanã diante do Fortaleza no próximo final de semana. O Voivoda vai ter a semana para trabalhar, para ver o que errou o time, tentar consertar. Mais uma vez o Fluminense que está atravessado na garganta aí do Fortaleza. Venceu 2 vezes o tricolor no Maracanã, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, e pela Copa do Brasil. Fortaleza não conseguiu vencer o Fluminense. Depois empatou pela Copa do Brasil. O Fluminense já havia ganho no Castelão, então o Fluminense ficou com a vaga aí, chegando aí à próxima fase da Copa do Brasil. E agora o jogo da volta pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai ter que recuperar os pontos fora, se quiser seguir crescendo aí na tabela de classificação. Depois é o Juventude, aí na sequência volta a jogar em casa contra o Flamengo. Né? Então por isso que cada pontinho, é por isso que os jogadores têm a mania de falar, mas eu concordo com eles. Você tem que olhar jogo a jogo. Próximo jogo, sempre o próximo desafio será o mais importante do time para ele poder parar de falar de uma vez por todas em zona de rebaixamento. Vinha fazendo uma grande campanha, interrompida agora com esse 3-1 para o Botafogo. Uma hora ia acontecer. Aconteceu agora, felizmente,
o time está ali a 5 pontos da zona de rebaixamento. Se tivesse oscilando ainda dentro da zona de rebaixamento, como tem alguns times ali que vão e voltam, Curitiba, o Avaí não consegue sair, o Atlético Goianiense tomou uma pancada nessa rodada, jogando em casa para o Atlético Mineiro, o próprio Juventude não consegue reagir, seria bem pior. O Fortaleza, pelo menos, oscilou agora contra o Botafogo, que é um gigante do futebol brasileiro, vinha mal, mas pelo menos mantém essa margem de 5 pontos da zona de rebaixamento. E agora, pensar aí nos próximos desafios e ver como melhorar esse desempenho aí do ataque, né, que é uma coisa que a gente vem falando já há um tempo, né, o time tem que ter mais efetividade no ataque para não ficar toda hora tomando pressão do adversário, fazer o gol, se retrair. E se for assim contra o Fluminense, vai ser complicado. O Fluminense também está sentindo agora um desgaste, né, por conta de não ter elenco. Não tem peça de reposição. O treinador Diniz, Fernando Diniz. Então o time está desgastado nesse quase final de temporada. Pode ser uma boa, pode ser que o Fortaleza se aproveite dessa situação. Ou não, de repente o Fluminense pode ali também buscar sua recuperação diante do seu torcedor. E, repito, né, o Fortaleza não tem sido feliz jogando contra o Fluminense, como não foi contra o Botafogo, né, nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu os 2 jogos. E que o Fluminense também não tem assim, uma boa lembrança nessa temporada 2022. Então, Leão aí tira as lições, Vojvoda trabalha a semana para recuperar o time, para encarar ali o Fluminense na próxima rodada, 26ª rodada, onde o Fortaleza vai buscar recuperar pontos perdidos em casa, jogando 2 partidas na sequência. 26ª rodada contra o Fluminense, 27ª rodada lá no Rio Grande do Sul contra o time do Juventude. Se inscreve no canal, deixa aí o seu like que é importante e acompanhe o vídeo também até o final, que vai nos ajudar bastante. Valeu, galera. Tamo junto.